Olá, vamos falar hoje de dor lombar. É um tema que é muito discutido, é um tema que abrange a população de modo geral. É a segunda maior causa de afastamento do trabalho, né? Então, assim, 80% das pessoas que às vezes procuram o consultório de ortopedia, de cirurgia da coluna, eles vêm com uma queixa relacionada à coluna e na maioria das vezes à coluna lombar. Vamos começar falando especificamente da região mais afetada. A coluna, de modo geral, ela é um sítio de acometimento de dor, né? Então, assim, a dor é uma experiência, né, que é individual, cada pessoa pode ter um limiar diferente e, no caso da coluna vertebral, a região mais afetada é a coluna lombar. E ela é afetada não só por uma questão de estatística, mas porque é uma região em que a gente tem maior mobilidade da coluna. Dentro da coluna lombar, que é o nosso tema especificamente hoje, a região mais afetada por hérnias, por lesões, de modo geral, é a coluna no nível de L4, L5, L5, S1, por conta dessa mobilidade que a gente tem nessa transição. As hérnias de discos também são uma das grandes causadoras de dor na coluna, normalmente aquela dor que é associada à ciática, né? Aquela dor que é associada a uma compressão neural. E isso pode acontecer também, e a localização o local de maior acometimento é a coluna lombar. Então, como eu falei anteriormente, é uma das maiores causas de afastamento do trabalho, né? Seja afastamento temporário, seja afastamento definitivo. Ela pode ter sintomas que vão desde uma lesão relacionada à contratura muscular, uma lesão relacionada à compressão neural, até uma lesão relacionada ao estado emocional do paciente. Pacientes às vezes muito ansiosos, pacientes que dormem mal, que vivem mal, pacientes que são muito sedentários, eles são pacientes que são mais propensos a apresentar dor na coluna de modo geral e, como o nosso foco é a coluna lombar, especificamente a coluna lombar. Em relação a causas, né? O grande fator causal que a gente tem batido em relação a isso é realmente a questão associada à questão postural, ao modo em que você vai. Postural, quando eu digo postural, não é só a questão de como você vai sentar na cadeira, mas como você fica de pé, como é que você se comporta durante a marcha, né? A pessoa que tem uma marcha com o centro de gravidade jogado muito para frente vai estar forçando a musculatura da coluna de modo geral. O modo que você vai pegar um objeto, que você vai levar uma mala, uma mochila, os alimentos que você pega às vezes depois de um supermercado, se você leva uma sacola só de um lado, se você consegue dividir os pesos dos dois lados, como que você calça um sapato, como que você vai vestir uma roupa, então tudo isso interfere. Como que você pega um objeto no chão, o ideal é que sempre se procure manter uma postura ereta, evitar fazer hiperflexões do tronco, porque isso vai estar fazendo hipersolicitação da musculatura e não só da musculatura, vai fazer hipersolicitação também dos ligamentos que ficam entre uma vértebra e outra, que a gente chama de ligamento interespinhoso. É muito comum o paciente procurar a gente em consultório que vem com uma radiografia normal, sem alteração na parte óssea, sem uma ressonância às vezes que acusa uma inflamação, uma injúria que a gente chama de injúria ligamentar, uma lesão do interespinhoso isolada, né, que é uma lesão inflamatória e é muito associada a essas alterações relacionadas à questão postural. É importante lembrar também as pessoas em relação à questão, principalmente as mulheres, em relação à questão do uso do salto. A gente esteve discutindo algumas semanas atrás se o salto é um fator prejudicial ou não. De fato, como eu falei no começo, o salto pode ser sim um fator prejudicial por conta da alteração do equilíbrio postural. Então, o equilíbrio postural ele é fundamental para que a gente tenha uma boa manutenção, uma boa qualidade, uma boa saúde da coluna vertebral. Como eu falei antes, é uma grande causa de afastamento do trabalho e por isso ela afeta normalmente as pessoas na sua fase mais produtiva, né? Os pacientes normalmente são pacientes, no caso do paciente acometido pela hérnia de disco, o paciente do sexo feminino é o mais acometido. Normalmente é um paciente entre 20 e 40 anos, né? Então, assim, é uma doença que tem que ser tratada muito de perto para evitar grandes afastamentos, grandes prejuízos, não só do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social também.